A COP29 está na reta final de negociações e cresce a expectativa sobre uma das principais questões na cúpula deste ano. Quanto os países ricos vão destinar para as nações em desenvolvimento poderem financiar o combate às mudanças climáticas? Nosso enviado especial ao Azerbaijão, Renan Fiuza, está aqui com a gente e traz mais detalhes de como anda esse debate. Renan, é um debate difícil que o Brasil tem, inclusive, tentado pautar na comunidade internacional. A gente viu isso acontecer aqui no G20, no Rio de Janeiro. De que forma que isso está repercutindo aí? Bem-vindo aqui ao Live CNN. Tudo bem, Clarissa? Bom dia para vocês, livers. Boa tarde, aqui quase noite em Baku, no Azerbaijão, agora às 6 horas da tarde. Essa distância aí, não somente física, né, como a gente vem conversando, mas essa distância deixa a gente um pouco confuso. A gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Explicando para vocês esse momento, reta final aqui da COP29. As negociações ainda seguem bastante travadas, difíceis ainda, imagine só, né? Trazendo aqui para o nosso linguajar de uma forma mais simples, porque é sempre mais complexo a gente explicar toda a dinâmica de uma COP. Então, é como se as nações sentassem às mesas de discussões, apresentassem suas propostas, olha, eu tiro isso, eu acrescento aquilo, eu não abro mão desse ponto. Então, imagina só, a gente está falando de mais de 190 nações, tudo muito difícil, claro que algumas nações têm mais peso, outras menos, né? Ainda fazendo essa conexão com o G20 que você me perguntou, a gente tinha um sinal aqui que foi pedido na COP29, de sinal esse claro, né, que o G20, as lideranças globais, as lideranças principais do mundo, as principais economias, falassem a respeito da transição energética, das mudanças climáticas, de investimento. Esse sinal veio claro para cá, agora a responsabilidade está aqui. Então, essa é a dificuldade, porque está tudo muito travado. Pelos corredores aqui apurando, conversando com alguns especialistas, participando também de vários eventos que acontecem dentro da COP, a gente percebe que os países ricos não estão dispostos a abrir mão, né, ou colocar a mão no bolso e investir esse dinheiro pesado como se precisa para mitigar e para resolver essas questões das mudanças climáticas. Então, esse é um ponto. Eles não querem investir também em perdas e danos, né, porque quando a situação já está difícil, não tem como reverter, você precisa investir, né, em algumas nações, aquelas pequenas ilhas, onde o problema já é tamanho que não tem como voltar, ou seja, tem que investir para perdas e danos. E as nações mais ricas querem também que outros países, aqueles que ainda assim estão e são países em desenvolvimento, mas, por exemplo, vivem dos combustíveis fósseis, poluem bastante, como o caso da China, que eles entrem também nessa conta. Então, estão entendendo como é tão difícil, né, essa situação? Tão difícil, tanto é que a presidência da COP pediu para a delegação brasileira e pediu também para o Reino Unido que participassem, obviamente, trazendo aqui um ponto positivo para o Brasil, né? Com toda a sua diplomacia, com todo o seu trato. Esse foi um pedido da presidência da COP para que eles sentem com os grupos, e aí a gente está falando do grupo de países africanos, a gente está falando do grupo das pequenas ilhas, do conglomerado europeu, e tentem articular de certa forma. Não é fácil, a gente sabe muito bem, e é por isso que nesse momento a gente tem agora a chegada de ministros e da classe política para resolver essas questões. A gente tem a chegada, inclusive hoje, do embaixador, né, que deve chegar aqui, que estava no G20 e volta, e principalmente da ministra do Meio Ambiente, que vai participar também, que estava aqui desde o começo e aí foi para o G20 e volta para cá. A gente segue de olho em tudo que está acontecendo, viu, Clarissa? Porque não é fácil, mas vamos aguardar, porque sexta-feira, prazo final. Pode ser que passe aí algumas horas, um dia, mas a gente precisa ter um texto final sendo apresentado e esse texto equilibrado para não ficar tudo para o ano que vem, na COP30, que acontece aí no Brasil. Eu vou para você.